Opa, né? Fala, professor, né? Tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal, né? Matemática não é Surreal. Eu sou Felipe Oro e você está mais um, né, podcast Surrealize-se. Eu já nem sei mais o número desse, mas eu vou ter a honra, né, de entrevistar um grande amigo meu chamado, né, Fernando Vilar. Gente, eu fiz um resumo na primeira vez que eu fiz essa entrevista com ele, porque essa não é a primeira, essa é a segunda, e deu horas eu só explicando, né, o que é o Fernando. Então hoje a gente vai fazer, né, um pouco diferente. Eu só vou contar que o currículo Lattes dele, se você botar o Google para ler, leva mais de meia hora. Então eu quero saber, e eu tenho certeza que vocês querem saber também, quem é Fernando Vilar. Então, vamos lá. Quem é Fernando Vilar? Me fala um pouquinho. Fernando Vilar, primeiramente, é um amigo do professor Felipe Ori, um grande amigo, uma pessoa que o admira profundamente. E eu estou feliz por saber que a primeira não funcionou, né? Que a gente está tendo que gravar de novo, porque você falou que gastou horas e horas falando de mim, coisa mais chata, podia ter falado de coisas mais interessantes, né? Vamos ver se dessa vez a gente começa aí de uma forma mais legal. É verdade. Mas brincadeiras à parte, né? Quem é o Fernando Vilar? Eu vou me colocar como uma pessoa apaixonada pela vida, interessado em fazer diferença no mundo a partir da profissão que eu escolhi. Eu escolhi ser professor por justamente acreditar que essa profissão é a profissão transformadora e por isso eu a escolhi. Então, acho que o que me define é uma pessoa desejosa de fazer a transformação no mundo a partir de uma participação ativa no mundo de alguma maneira. Show de bola. Bom, antes da gente explorar, né, o seu lado, né, professor, eu quero que você, né, comece a contar, né, você morava onde, você é da onde, você é do Rio de Janeiro mesmo, você é do interior, você é de outro estado, enfim. E diga para mim também se você sempre gostou, né, de matemática, se isso é uma coisa que vem desde berço ou não. Fala um pouquinho dessa sua infância para mim. Então, no começo era tudo escuro, de repente veio a luz. Bom, gente, segura que esse podcast não vai demorar. Isso aí. Mas então, a gente é do interior, né, cara? Eu sou de Teresópolis, região serrana do Rio. Para quem gosta de futebol, é bem pertinho da Confederação Brasileira de Futebol, a CBF. Aqui a gente já viu muita gente boa jogando. É uma cidade na Serra, né? Recebeu o nome em homenagem à princesa Teresa Cristina. Pertinho de Petrópolis, que também recebeu em homenagem ao imperador. Sim. Então a gente tem tive a possibilidade de ter uma infância bastante proveitosa, né? Eu me divertia na rua com os meus amigos, a gente brincava, soltava pipa, jogava bola, fazia de tudo na rua. Então eu tive essa liberdade que eu acho que os jovens hoje não têm, né? De poder brincar na rua. Por exemplo, eu até mesmo aqui, eu não teria a mesma liberdade, não daria a mesma liberdade para um filho, para uma filha crescer aqui, do que eu tive na época que eu estava aqui. Ainda hoje é uma cidade bem tranquila, isso faz toda a diferença, por isso eu continuo por aqui, mas a grande diferença é que, por justamente ter liberdade, eu me conectei com muitas pessoas desde muito cedo, Felipe. Eu participei muito de grupos religiosos, grupos jovens da Igreja Católica, participava em 3 da Igreja Católica, participava do Grêmio Estudantil, da União Estudantil de Teresópolis. Então eu tive uma vida muito dinâmica nesse sentido, o que de alguma maneira contribui um pouco para onde eu cheguei, né? Como escolha. Como eu falei, eu estudei num colégio público estadual, a minha formação acadêmica inicial toda foi em escola pública. Na época tinha muitas greves, né? E apesar disso, eu tinha e ainda tenho um extremo orgulho da escola que eu estudei, Colégio Estadual Edmundo Bittencourt. Para todos que são dessa escola e para todos os meus professores, eu levo sempre no coração e tenho uma gratidão profunda. Agradeço a todos porque me ofereceram uma educação de qualidade, apesar de todas as dificuldades, obviamente. Que tem, né? Exatamente. Limitações, né? Limitações. Uma escola com muitos alunos, é o maior colégio estadual daqui. Tinha em torno de 3 mil alunos, mais ou menos 1.000 alunos por turno. Tinham muitas turmas de cada série.
então eu estava habituado a estudar, né, numa escola com muita gente. E desde de cedo ali na escola, uma coisa que eu acho que vale a pena colocar, eu lembro que eu estava, salvo engano, no 6º ou no 7º ano, e entravam pessoas, às vezes, né, de tempos em tempos, para, sei lá, vender enciclopédia, por exemplo. Não sei se você já aconteceu contigo, mas na época as pessoas iam para vender enciclopédia, Barça. vender algum curso, alguma coisa. Por quê? Era para levar para os jovens um acesso ao conteúdo. E uma das pessoas que foi, ela fez a seguinte apresentação. Vocês sabiam que vocês podem ir para um colégio militar, para um colégio em que você vai receber para poder estudar, que você vai ter um tratamento, se necessário, tratamento odontológico, tratamento médico, alimentação, cinema, quadra de esporte, tem tudo, piscina. Cara, aquilo, na hora que o cara falou isso, eu falei assim, nossa, que legal, não sabia que isso existia. E aí você vê, né, um cara que foi um vendedor que entrou lá e falou isso, eu falei assim, poxa, interessante, então o que eu preciso? Eu preciso passar numa prova. Então eu comecei, a partir daí, deu um estalo, eu falei assim, cara, eu posso dar uma estudada, fazer um pouco a diferença, né? Não que eu não estudasse antes, mas eu acho que aquilo mudou um pouco a minha forma de ver. E a partir daí eu comecei a ir além do que era proposto na educação básica. Então, isso mudou, startou lá no ensino fundamental. Isso foi uma marca aí até o meu ensino médio, mas tem muita coisa para falar, você tem que me interromper, senão vai ficar tão chato. Não tem problema nenhum. Mas você tinha já uma aptidão, né, para matemática? Você tinha uma aptidão para estudo de forma geral? Você era um bom aluno? Você fazia na média? Como era? Eu entendi que isso deu uma sementinha, né, para você e meio que modificou depois você. E aí você começou a ter um outro tipo de mentalidade. Mas nesse momento, como é que era? Você tinha dificuldade? Você passava sempre nas matérias? Era fácil? Então, como eu falei, eu estudei num colégio muito grande e, bom, o que eu posso dizer para tentar responder a sua pergunta? Quando eu entrei lá na escola, né, eu entrei no jardim de infância nessa escola. E logo assim, no jardim de infância, a gente fez uma divisão. Eu fiz o jardim de infância em 6 meses e nos 6 meses seguintes eu fiz a alfabetização. Então, eu lembro nitidamente quando a professora chamou os alunos, ia chamando os alunos estavam indo para outras salas, né? Aí eu fui para essa outra sala, eu fiquei feliz de ter ido, e é uma turma que fez a alfabetização em 6 meses. Então, a gente reduziu um pouquinho aí o tempo lá, e esse grupo que estava comigo no jardim, na alfabetização, ficou comigo até o 8º ano, né? Agora é 9º ano, mas antigamente era a 8ª série, e aí depois a gente foi para o ensino médio, foi muito legal. Então, eu sempre participei dessa turma, que é a turma que tinha um bom desempenho. Né? Então, eu posso me dizer que dentro desse contexto, sim, eu tinha facilidade, mas não era... a minha melhor matéria não era matemática, isso eu acho que posso deixar claro. Minha melhor matéria é história e geografia. História e geografia é onde eu realmente... Você veio na contramão de tudo. Ficava, depois da hora da aula, conversando com os professores, discutindo um pouco, eu achava muito bacana, porque eu conseguia fazer uma leitura da sociedade, imaginava grandes temas, grandes problemas, e aí a geografia que eu falo é uma geografia econômica, tratando política um pouco dos temas de indústria. Na época eu lembro da gente ter estudado a questão do pró-álcool e outras questões de dinâmica internacional, isso foi uma coisa que me interessava, a questão de você ter uma energia alternativa também importante, então isso tudo me motivou bastante. Sim. E, bom, aí você foi para o ensino médio, né? E você desistiu dessa ideia de você fazer uma prova lá para um pré-militar, lá para uma prova, ou você chegou a fazer prova para isso? Lá na 8ª série, no 9º ano? É muito interessante falar sobre isso, porque isso é um marco, parece até engraçado, porque quando eu optei por fazer isso, eu escolhi a Escola Preparatória de Cadetes do Ar, a EPCAR. Porra, nem sabia que você tinha feito o PICAR, cara, tinha tentado prova. Eu escolhi fazer para EPCAR, e aí eu comecei a estudar por conta própria, não estudei em cursinho nenhum, não fiz nada disso, fui por conta própria, eu ia para a biblioteca para ficar estudando. E quando eu estava na 8ª série, que é onde a gente faria a prova, né? No ano que eu fui prestar a prova, não houve a prova da EPCAR.
Nos anos anteriores tinha ocorrido, nos anos seguintes ocorreu, mas naquele ano especificamente não teve, por alguma razão. A história que eu descobri, porque depois eu acabei encontrando um colega que estudou lá e falou assim, cara, só nesse ano não teve. Eu falei assim, esse era o ano que eu ia fazer. Caramba, não necessariamente que eu iria loucura. passar, assim, não necessariamente eu iria passar, claro, mas eu acho que é interessante porque algumas coisas estão escritas de alguma forma que quando a gente retrocede, a gente encontra e acha interessante, né? Exato, mas me mobilizou bastante. Aí, bom, eu não podia fazer EPICAR, eu tinha que fazer a AFA, que é a Academia da Força Aérea. Sim. E aí a AFA é para o ensino superior. A EPICAR eu ia fazer o ensino médio, né? A AFA eu ia fazer o ensino superior, mas aí a gente vai chegar lá depois. Não, beleza. Você fez ensino médio normal? Você fez ensino médio regular? Como é que foi isso? Então, ensino médio normal é o ensino médio formação de professores, o nome normal. É verdade. Formação geral. A formação geral. Regular, que hoje é ensino médio, né? A gente chama de formação geral. Sim. E havia o curso técnico de contabilidade. Eu, quando entrei para o ensino médio, eu optei por fazer o curso técnico de contabilidade porque eu imaginava que ao sair dali, eu já sairia empregado. Empregado não, já sairia com alguma profissão. Sim. Então, isso me daria uma certa vantagem. E aí eu iniciei o trabalho e fui para eu iniciei esse curso, fui fazer o curso técnico de contabilidade, e depois de um ano fazendo esse curso, eu percebi que para eu tentar uma vaga da universidade, eu precisaria ter feito o curso de formação geral. Sim. Aí eu conversei com um professor de Direito, o professor Valdir, falei, professor, acontece isso, eu estou interessado, eu quero fazer o vestibular, será que eu consigo estudar também de manhã? Esse curso era noturno, né? E aí eu falei, será que eu consigo estudar à noite, contabilidade, estudar de manhã, formação geral? Ele, peraí que eu vou conversar. E aí ele teve uma conversa com a diretora, foi uma conversa, sei lá, de umas 2 horas, 1h30 mais ou menos. Uma conversa longa, não foi conversa curta não. Eu fiquei ali lá de fora conversando, ele falou assim, não, deixa comigo. Aí quando ele saiu, ele chegou e falou assim, Fernando, parabéns, você vai conseguir, pode começar a partir da semana que vem. Caraca. E aí eu entrei lá com a documentação. E aí eu fiz concomitantemente o 2º ano de formação geral. Técnica geral. Na parte da manhã e a contabilidade à noite. Tá. Então, e quando surgiu, né, o ET no meio disso tudo, né? Conta um pouco como isso era e como isso surgiu, enfim. Conta um pouquinho dessa história. É bom quando tem um entrevistador que nos ajuda, né? Perfeito. O que você chama, né, de UET é a União Estudantil de Teresópolis. Uhum. Quando eu fui para fazer a formação geral na parte da manhã, então eu tinha a minha dedicação aos estudos, né? Tinha essa minha característica de estar lidando com muitas pessoas, e eu acabei conhecendo a galera do Grêmio Estudantil, e a galera que estava criando a União Estudantil de Teresópolis na época. E aí foram muitas conversas nos corredores ali, do que a gente poderia fazer para planejar, para melhorar a sociedade. Como eu falei, é assim que eu me apresentei, assim eu era antes, assim eu sou até hoje, né? Uma pessoa que fazia a diferença. Então, conversando com essas pessoas, com esses jovens, que foram pessoas incríveis, marcaram a minha vida positivamente, como pessoas que queriam fazer diferença, e a gente se reuniu, e na época a gente montou um pré-vestibular para estudantes de escola pública. Isso é muito interessante falar, porque hoje tem muitos pré-vestibulares sociais, né? Na época não tinha tanto. Nenhum, verdade, praticamente. Nenhum, isso nem existia. Não tinha nenhum. Foi o primeiro que eu tive conhecimento, criado pelos estudantes do ensino médio, do ensino de formação geral, o ensino médio, né? E aí o que a gente fez? A gente teve uma primeira tentativa de fazer isso de forma totalmente gratuita, tanto para os estudantes quanto para os professores. Conversamos com os professores, eles iam de forma solícita, graciosa, né? E os alunos também, só que a gente percebeu que não dava certo, porque havia uma falta de compromisso, tanto do lado do docente quanto do lado do discente, porque o professor... Ele quer ajudar, mas, cara, ele tem alguma coisa para fazer, aquilo que ele está fazendo, né, por favor, talvez perca a opção, né, não seja a primeira opção. E o aluno também, tá tarde, tá escuro, não vou estudar isso não. Então,
a primeira experiência não foi tão bem sucedida. A gente fez uma segunda versão. Essa segunda versão, nós cobramos uma mensalidade que, sei lá, era o correspondente a 1/6 da mensalidade do pré-vestibular da época aqui. Caraca, bem mais barato. E o valor da hora-aula era um valor muito alto, assim, que durante muitos anos, muitos anos mesmo, os professores não recebiam um valor de hora-aula como aquele, porque a gente, né, lembrando, éramos estudantes, a gente não conhecia o Estado como um todo, então a gente não se preocupava em pagar imposto de nada. Claro. O que a gente fazia era o seguinte, a gente arrecadava o dinheiro e dividia. Comprava material de apostila, essas coisas, e pagava os professores. Não ficava nada para a gente também. A gente não tinha interesse financeiro nisso. Era totalmente um repasse. Né? Caraca. Então, não tinha gasto de imposto, não tinha gasto. A gente conseguiu, por meio de convênio com uma escola. Inicialmente, a gente começou com uma escola pública, que cedeu o espaço para a gente, então não tinha aluguel do espaço, isso também é uma coisa interessante. E aí depois a gente conseguiu esse espaço numa escola particular também, que cedeu para a gente. Então, assim, a gente teve muitas ajudas de muitas pessoas. Eu não vou recordar o nome das pessoas na época, mas posso dizer o seguinte, sempre são muitas pessoas dando a mão para quem quer fazer a diferença. E aí a gente conseguiu lotar a sala, sério. A gente montou 2 turmas. Meu Deus do céu. Isso não é pagando os professores e pagando bem. Pagando os professores, pagando proporcionalmente muito bem. Eu lembro que o valor hora-aula era um valor de R$25. Isso em 90 e quando? Isso foi em 95. Nossa, acabou de começar o real. Acabou de começar o real. Ou seja, eu lembro, $1 um real. A passagem custava 35 centavos. Uau. O pãozinho custava 5 centavos. Tá? Então, acho que dá para fazer uma proporção daí. E aí, o que a gente fez a partir daí? Então, o que foi legal? Conseguimos estudar e eu tive a oportunidade de estudar. Eu não recebia por isso, mas eu também não precisava pagar. Então, para mim, foi totalmente de graça. Né? Eu estudava ali e alguns colegas pagavam essa mensalidade mais barata. Foi bom para todo mundo. No final das contas, a gente teve um percentual de aprovação muito grande, porque havia o engajamento dos alunos, havia o engajamento dos professores, quais a gente teve um empenho maciço. São pessoas muito dedicadas e que eu tive o prazer de encontrar posteriormente, né? Então, foi aí que eu tive a grata felicidade de passar no vestibular. Então, vamos chegar lá. Rapidinho. Com tudo que foi ofertado pelo colégio estadual, pelos professores e também pelo trabalho que a gente fez no pré-vestibular. A soma disso tudo me ajudou. Bom, e deixa eu só salientar uma coisa. Como é que era a cabeça, né, dos professores vendo um monte de aluno empreender, né? De certa forma, vocês estavam meio que empreendendo ali pela primeira vez. Era uma coisa um pouco política, mas tinha a ver também com essa veia empreendedora, né, sua, né, que você tem, né, de transformação, que a gente vai falar depois. Mas como é que os professores viam isso? Tipo assim, o patrão deles eram os alunos deles, assim. Como eles encaravam isso? Assim? Isso era encarado bem? Eles ficaram com algum tipo de medo, inveja, sei lá, enfim, como é que foi isso? O que eu posso dizer, assim, eu não vejo que ninguém teve esse sentimento, porque a gente não tinha essa postura, né, de, é o patrão, nem eles tinham essa postura, eram empregados, era uma visão muito mais compartilhada, deles perceberem, essa molecada tá correndo atrás, eles estão, uma coisa que eu não vou fazer, eles estão fazendo, beleza, então eles sentiam isso de uma forma positiva. Não houve, assim, a ideia de, crescer os olhos, não, de forma alguma. O que aconteceu foi o seguinte, quando nós passamos no vestibular, essa geração de estudantes que geria esse curso, né, foi para a universidade, a gente não tinha mais braços para continuar. Claro. E o que aconteceu é que o grupo que nos sucedeu não conseguiu dar continuidade a isso. E aí os professores, percebendo que isso ia se perder, eles criaram uma cooperativa chamada Cooperativa Alternativa Popular. O nome remete bastante a essa ideia, né? Sim. Alternativa Popular, e aí virou uma cooperativa de professores. Então, aquilo que era inicialmente uma gestão 100% dos estudantes,
passou a ser uma gestão Então, 100% de dos professores. professores, perfeito. E você sempre quis fazer matemática? Nessa época você queria já fazer matemática, vestibular em matemática ou não? Não. Então, o que eu posso dizer é o seguinte: a gente, quando chegou lá no terceiro ano, no ensino médio, eu queria fazer direito. Era isso que eu queria fazer. Eu queria estudar direito. Beleza. Só que aí eu pensei assim, cara, direito é concorrido pra caramba, talvez eu não consiga. O que eu posso fazer? Aí eu pensei, poxa, eu gosto da educação, eu gosto de conhecer pessoas, eu gosto de ter acesso a pessoas novas. Eu acho que por meio da educação eu consigo fazer um horário que me permita, por exemplo, fazer uma faculdade depois. Então, eu somei isso tudo, né? E na hora de fazer a inscrição, eu pensei, vou fazer a inscrição aqui para docência. Na época, eu pensei o seguinte, eu queria ser professor, cara. Minha primeira escolha foi essa. Aí Entendi. depois é que eu fui ver as disciplinas. Aí eu fui ver, tinha língua portuguesa, que tinha uma carga alta, matemática tinha uma carga alta, aí física a carga era menor, entendeu? Uhum. História era menor, eu falei assim, cara, eu vou pegar o que tem carga mais Mais alta, alta. português e matemática. Só que eu tive um professor excelente de matemática, e esse professor me marcou. Eu falei assim, tá, então eu vou para matemática. Aí eu fiz inscrição. O que é muito legal é que eu fiz a inscrição, sei lá, em abril. O vestibular foi em outubro. Quando saiu o resultado do vestibular, eu confesso, e não é brincadeira, eu não lembrava para que eu tinha me inscrito. Eu tinha feito a prova. E aí, caraca, para que eu fiz? Eu não lembrava, porque, Uau. cara, minha cabeça estava ali focada no estudo, né? Sim. Aí eu fui ver, aí eu olhei, caraca, licenciatura em matemática, era maluco. À noite. Você Isso. fez para licenciatura em matemática à noite, né, na FRJ, que é no Rio de Janeiro, que é bem longe, né, de Teresópolis, é outra cidade, 2 horas, né, pelo menos aí, né, de caminho para você chegar lá. E ainda tem outra coisa, foi o mesmo vestibular que eu fiz, né, porque a gente entrou junto, e esse Fernando foi o primeiro lugar. Ele foi o primeiro, a Andréia foi o segundo, né, e eu fui o terceiro desse mesmo, né, vestibular. Então, ele escolheu matemática, por sorte, ainda foi o primeiro. Então só para a gente ver o nível, né, de competência dele, né? Ele escolheu até por sorte. Eu vou escolher matemática, pode ser qualquer uma aqui, joga um dado. Vamos fazer matemática, tem muita carga horária, vai ser fácil arrumar um emprego, e foi o primeiro lugar do vestibular. bem, Então, bem a normal. vantagem, professor Felipe, é que no vestibular não era somente matemática, né? Sim. Tinha inglês, tinha biologia. Eu não falei, mas eu era bom aluno de biologia. Aqui eu vou fazer um parêntese, né? Por exemplo, eu quando estava no segundo ano de ensino médio, porque lembra que eu estava fazendo contabilidade e fui fazer formação geral? Então, quando eu fui fazer formação geral, eu cheguei humilde, obviamente. O que está acontecendo? Pô, a galera fez 1 ano de formação geral, eu estou chegando ali e quero estudar. Agora. Aí eu peguei o livro de biologia e comecei a ler. Aí eu me lembro que o professor marcou uma prova e aí eu fui para tirar uma dúvida com ele, né? Cheguei, professor, eu estou com uma dúvida aqui sobre essa questão de genética, sobre a correspondência em relação aos alelos múltiplos. Uhum. Aí ele falou assim, não, mas isso não é matéria da prova. Eu falei assim, eu sei, mas eu quero estudar. E aí ele ficou olhando para mim assim, e isso fez a diferença, entendeu? Ele falou assim, nossa, não é comum isso. Eu pegava o livro e ia lendo tudo, porque o livro estava na minha mão, era o livro que eu gostava pra caramba, Sônia Lópolis, de biologia. Muito bom livro. Muito bom. E eu ia avançando, né? Então, o que eu quero dizer é o seguinte, tem eu acho que tem outro ponto para citar, né? E aí esse professor me ajudou pra caramba, deu várias indicações, eu acabei tendo um excelente resultado também. Mas tem um outro fato, lembra que eu falei que da questão da greve, às vezes também tinha muita falta. Então, por exemplo, os professores às vezes faltavam por alguma razão, estavam doentes, e aí a aula que era de 7 ou 7h30 até 12h40, terminava 9 horas. Aí a galera, vamos embora, todo mundo ia embora. E eu ficava na sala estudando, porque eu queria, porque o meu objetivo era outro. Eu pensava já naquela época o seguinte, cara, se eu for o melhor aluno desse colégio estadual aqui, eu tô para trás de muita gente, de várias escolas particulares. Então,
eu não estou aqui disputando com ninguém. Então, acabou a aula, beleza, mas eu vou continuar estudando. E aí eu estava ali estudando, passou o professor de química, ele olhou, o que você está fazendo aí? Eu falei, estou estudando. Ele está estudando? Aí olhou, viu, beleza. Aí no dia seguinte ele me entregou o pacote de apostilas do Objetivo. Então, todo o Maneiro. material, né, de química do curso Objetivo, lembra que tinha vários cursos? Ele me deu esse Lembro. material, eu peguei para fazer tudo, fiz tudo. Né? Tudo ali. E aí eu lembrava da nomenclatura toda, eu fazia um Sim. estudo bem interessante. Então, por que eu quero falar isso? Porque, bom, se eu talvez fosse disputar só pela matemática, a minha matemática tem fragilidade. Eu não estudei, por exemplo, na parte de cônicas, eu estudei pouco, eu não lembro muito bem de ter estudado tudo lá no ensino médio, né, no ensino, na formação geral. Então, tinham várias lacunas ali, mas ainda assim eu achava que eu podia eu supri isso pelas outras disciplinas, né? Eu falo isso porque quando eu cheguei na faculdade de matemática, e daqui a pouco a gente já está lá, né, pela história, eu tive que estudar muito, muito, porque muitas coisas que eu havia estudado, eu percebi que eu precisava avançar mais. Quando você chegou numa faculdade, né, à noite, vindo de outra cidade, e aí você chegou lá e aí começou, né? Cálculo, álgebra, né, geometria. No primeiro período, né, não tem álgebra, né, mas tem geometria. Enfim, quando você, né, se deparou, né, com aquilo, você viu que você estava muito para trás? Foi fácil esse primeiro momento, esse choque inicial? Como é que isso foi para você enquanto aluno? Então, eu vou separar em vários momentos, né? O primeiro momento foi o primeiro dia de aula, foi aula de geometria euclidiana. Eu lembro a professora Elizabeth Belfort chegou, fez uma pergunta sobre o ponto de interseção das medianas. Aí eu peguei, respirei fundo, eu ia responder baricentro, aí não deu tempo. Várias pessoas responderam. E aí eu não estava acostumado a participar de uma aula que o professor perguntava e as pessoas respondiam. Normalmente ficava aquele silêncio e eu respondia. Era comum isso. A maioria das pessoas respondia um pouco, porque as pessoas tinham vergonha e, enfim, tinham isso tudo, né? Mas ali não, o pessoal respondeu. E eu falei assim, nossa, eu estou no lugar certo. O primeiro sentimento foi esse, pô, estou no lugar certo. Eu tenho sede de conhecimento e enxergo na universidade pública aqui uma cachoeira, que eu posso chegar aqui, eu posso chegar com um copo, com um balde, com, sei lá, e vai ter para encher. E foi isso que aconteceu. É isso aí. E como foi, né, a sua, né, trajetória? Né? Você fez na licenciatura mesmo? Você quis fazer bacharelado junto? Como foi, né, esses anos, né, de faculdade? Foram fáceis? Foram difíceis? O que você fez? Então, quando eu entrei, então falei esse primeiro momento. O segundo momento a gente fez um tour pela universidade. Na época, tinha um grupo que estava no laboratório de informática que chegou para a gente, nos recebeu e falou assim, olha, vocês aqui no laboratório, vocês vão ter um e-mail. Vocês sabem o que é e-mail? Não, eu não tinha nem computador em casa. Telefone, não existia telefone celular. Não existia. E e-mail era muito mágico. Vocês vão ter um e-mail que é @ufrj, im.ufrj. Eu achei aquilo incrível. A equipe do laboratório em frente estava fazendo o site de campanha da Olimpíada do Rio 2004. Isso. 2004, não. Era a Olimpíada 2004. Porque era muito antecipado, né? Então, apesar de eu estar lá atrás, sei lá, em 97. Já estavam pleiteando Rio 2004, era a Olimpíada 2004. Então, eles fizeram um site, e eu falei assim, cara, eles sabem fazer sites, têm e-mail, e aquilo eu falei assim, cara, eu consigo aprender muita coisa de tecnologia aqui. Então, isso foi muito bacana, me motivou. Continuando esse tour, fui até a secretaria da universidade, e aí a coordenadora do curso chegou, mostrou pra gente, aí tinha um papelzinho lá falando sobre se você tiver um bom rendimento acadêmico, ao final do curso você tem direito a um certificado de dignidade acadêmica, se você conseguir uma pontuação acima de tanto. Eu falei, pô, legal isso, né? Interessante. Aí seguiu ali o fluxo, a gente foi vendo as pessoas e falando assim, cara, tem muita oportunidade aqui. Então, eu falei assim, eu vou buscar tudo isso que está sendo, tá sendo oferecido.
Então, eu busquei cursos extras de informática, curso de espanhol, eu fiz curso de inglês, eu fiz, não fazia somente isso, ficava no laboratório de informática, aí aprendi com os meus amigos a programar um pouquinho, apesar do curso de graduação ter a linguagem de programação Pascal, a gente aprendeu um pouquinho de HTML, um pouquinho de edição de imagem no Photoshop, tudo isso por fora, assim, estudando com os colegas no laboratório de informática. E essa faculdade, né, de licenciatura, né, de 4 anos, quanto tempo você levou? Você começou trabalhando? Você se perdeu no caminho? Como é que foi? Então, assim, tem uma coisa que eu não falei, né, nesse meio do caminho aconteceu, eu não falei nada da minha vida pessoal, né, mas nesse meio do caminho aconteceram algumas perdas, eu perdi um pai, um irmão, e teve um período que eu precisei trabalhar ali. Nesse período que eu trabalhei numa lanchonete de um posto de gasolina. Foi um período difícil, era para ajudar em casa, salário mínimo. Eu lembro muito bem de como havia uma certa opressão em relação às pessoas que trabalhavam ali. O dono do posto de gasolina era dono de um mercado, as pessoas do mercado podiam comer, né, ter a refeição lá por conta deles, e ali a gente no posto de gasolina não, e eu achava que, falava assim, poxa, é o mesmo dono, por que não pode ter isso, né? Aí, beleza, acabava caminhando muito, porque até dinheiro para passagem não tinha, a gente tinha que economizar, e aquele período foi um período duro, e eu pensei, cara, se eu tiver a oportunidade de poder me dedicar aos estudos, eu vou me dedicar mais profundamente, porque eu não vou deixar que outras pessoas, de alguma maneira, me oprimam com relação a isso, entende? Então, eu fui com muito sangue nos olhos. Então, quando eu cheguei na universidade, eu já cheguei na universidade pensando assim, cara, eu quero trabalhar logo. Então, para eu trabalhar logo, eu tenho que terminar isso aqui logo. Como é que eu faço para terminar mais rápido? Aí eu fui vendo as disciplinas. No primeiro semestre, a gente recebe o kit de disciplina que você tem que fazer. A partir do segundo, eu montei disciplinas, e do segundo até o final, eu entrava com um processo solicitando fazer mais do que dia. Então, era assim. Uhum. E você se formou em quanto tempo? De 4 anos você se formou em quanto tempo? 3 anos. Então, gente... Disciplinas todas com 3 anos. Ninguém que eu entrevistei até hoje se formou na licenciatura nem em 4 anos. É muito comum a pessoa levar 5, 6, 7 anos, porque começa a trabalhar, né, precisa trabalhar, e a faculdade, né, de matemática, ela é difícil. Se você não se dedicar full time, praticamente, ela é muito difícil, a faculdade é muito difícil. Então, o Fernando fez em 3 anos. 3 anos. Nunca vi ninguém que nem igualou essa conta, porque, tipo, é muito difícil, porque as matérias prendem as outras. Então você tem que começar do primeiro dia, já com muita vontade de puxar todas as matérias, né, futuras que não prendem nada, e ter uma briga, porque você tem que entrar com o processo, você tem que pedir para o coordenador de curso, para você poder ir adiantando na matéria. E acho que é um fato único. Acho que você é a única pessoa que se formou em 3 anos que eu vi lá dentro da FRJ, em diversos anos, e acho que até hoje, inclusive. Eu não tenho essa informação, eu consigo ver muito o meu caso específico, né? Mas posso dizer o seguinte, são sempre muitas barreiras, né, Felipe? É que a gente não se contenta com não. Porque, você precisa entrar com um processo para solicitar. Beleza, vou entrar. Aí a primeira vez que você entra, a galera te olha assim, mas você está pensando o quê? Isso é difícil, cara. Não, pega só essa aqui e vê como é que é. Aí você vai e entrega o resultado. Aí no segundo já é mais fácil. Não, é o Fernando, beleza, tá aqui. Então vai liberando, mas no começo é muita desconfiança, né? Mas a gente vai tentando. Uhum. E obviamente nem tudo são flores, né? Algumas disciplinas são mais cascudas. A gente tem no curso de matemática uma fraternidade muito grande, porque você não consegue se formar por exemplo, nesse tempo, se você não tiver amigos que te auxiliam. Você foi uma das pessoas que me ajudou bastante, assim, você sempre uma pessoa genial, o seu irmão como monitor
Isso é uma coisa legal, porque a gente sempre pega pessoas mais experientes e nos ajudam. Então, seu irmão foi um. E sim, eu posso citar vários outros colegas que trabalharam, que estudaram junto. O próprio Clayton, que eu tive a felicidade de ouvir aí o podcast que ele participou, o Clayton também estudou com a gente. Assim, tem vários colegas que colaboraram sobremaneira, né, com isso. Então, é uma conquista que é pessoal e coletiva, diria isso, né? E aí você, além de se formar, né, em 3 anos, fazer várias matérias de manhã e de noite, ou seja, extremamente hardcore, você ainda, né, conseguiu, né, se formar com uma dignidade acadêmica ainda, que é um fato também praticamente inédito em matemática, raríssimo acontecer, são pouquíssimos, né, que conseguem. E você formou com qual, né, dignidade acadêmica? Você terminou com qual CR? Então, eu consegui, né, fazer o curso todo com um CR acima de 8,5. Meu CR médio foi 8,6. É difícil você manter um CR assim. E ainda mais o seguinte, porque é uma média ponderada, à medida que você vai avançando, vai gerando, é mais difícil de você gerar impacto para cima ou para baixo, entendeu? Alterar. Então, você tem que estar muito atento a isso desde o início. Desde o primeiro dia. Se você não fizer isso, depois fica difícil. Você tem que ter CR acima de 7 para conseguir bolsa de iniciação científica. Na época, né? Hoje é diferente, mas na época era isso. Assim. E aí, desde o segundo período, eu tive bolsa de iniciação. Então, eu tive só o primeiro semestre que não. Todos os demais eu tive bolsa. Era uma bolsa de R$240, bolsa de iniciação científica era ótimo na época. Ajudava bastante. E eu me dedicava para isso. Então, como eu falei, eu acabei me formando com o certificado de dignidade acadêmica com laude, que eu tenho muito orgulho. Tive a oportunidade de receber um certificado numa cerimônia belíssima que a UFRJ ofereceu. Eles esperam juntar uma galera. Sim. Porque é raro. Tanto que eu acho que eu fui receber isso, eu acho que em 2005. Não lembro. Demorou muito. Porque juntou uma galera. Porque é muito raro. Tem que juntar. Levou anos, assim. Mas aí eu recebi o e-mail, vai ter uma cerimônia. Foi uma cerimônia muito legal. E eu pude levar minha filha nessa cerimônia e a gente comemorar junto, né? Eu lembro que quando eu dei a entrada no processo, porque assim, quando você termina o curso, terminei o curso com essa pontuação, você vai lá e entra no processo, fala assim, olha, eu tenho direito à dignidade acadêmica, beleza. Cheguei na Secretaria do Instituto de Matemática, aí falei assim, não, olha, eu queria dar entrada no pedido de cum laude. Como é que é? Peraí, eu não sei o que é isso, não. Não vi isso. Não, mas... Como é que é isso? Vamos ler o manual. Então, é isso, a galera não tinha, porque alguns cursos, eles são mais complexos de você conseguir uma dignidade acadêmica, e eu acho que matemática, física, essas áreas são mais duras, né? E aí foi isso, assim, mas foi uma experiência engraçada, porque eu me lembrei muito nitidamente do momento que eu estive naquela bancada como calouro, olhando o jornalzinho com a informação, olha, tem a questão da dignidade acadêmica, e aquela informação daquele jornalzinho ficou guardado para mim, e aí eu fui lá depois e solicitei. Bom, beleza. E no ano 2000, então, você estava formado já, né? E aí você já podia, né, trabalhar. E aí, o que você fez? O que você saiu lá da universidade? Você tinha medo de dar aula? Você tinha alguma dor em relação a isso? Você consegue voltar nesse tempo e se colocar de novo, Fernando de 2000, com 20 e poucos anos, e aí olhando para dar aula? Como era isso para você? Assim, você teve algum medo, alguma né, insegurança? Enfim, porque você era super jovem, já era professor formado pela FRJ com super CR, porque as pessoas falam que CR nunca ajuda, não ajuda de nada, mas as pessoas não entendem, né, que CR abre muita porta. E aí você, enfim, como foi esse estágio entre o Fernando acadêmico e o Fernando, né, professor de algum lugar? A partir desse momento, a nossa conversa pode ter 2 rumos, né? O primeiro, para dizer o seguinte: assim que eu terminei, como eu falei, eu apliquei para o verão no IMPA. E aí eu fui fazer o curso de introdução à economia matemática no IMPA. E
pelo meu rendimento, você falou do CR, né? Pelo meu rendimento, eu acabei recebendo uma bolsa, fazendo o verão no IMPA com uma bolsa que era, sei lá, 5 vezes a bolsa anterior que eu tinha, né? Então, eu vi aquilo como tipo, um prêmio. Você terminou em 3 anos? Toma aqui um prêmio para você. E aí, nesse prêmio, vinha o dinheiro, mas não era somente isso, vinha um conhecimento. E aí eu frequentei o IMPA durante um tempo e percebi que eu precisava estudar um pouco mais de matemática. Apesar de eu ter feito lá em 3 anos o curso de licenciatura, para eu poder estudar o que eu queria, lembra que eu falei que eu gostava de economia, que eu tinha estudado com a parte de geografia que eu gostava? Então, eu quis fazer lado de economia e matemática. E eu percebi, para estudar economia e matemática da forma que seria mais adequada, eu precisava aprofundar um pouco mais em análise, aprofundar um pouco mais em alguns aspectos teóricos da matemática. E aí, por conta disso, eu resolvi fazer matemática pura, mestrado em matemática pura, né? Só que as coisas são meio em paralelo. Por que eu digo que pode abrir em 2 partes? Porque eu fiz isso do ponto de vista acadêmico, mas eu também fiz um concurso. E aí eu passei num concurso público para dar aula no município de Teresópolis. Maneiro. E aí eu vim para Teresópolis, eu fui trabalhar numa escola no interior, na zona rural de Teresópolis. Aí, na época, eu também fui convidado a atuar naquela cooperativa que teve origem no pré-vestibular, né? Exatamente. Então, que você ajudou a fundar? Como professor daquela cooperativa. Aí trabalhei em colégio religioso, em uma outra cooperativa, que era a cooperativa de pais e professores, que tem uma pegada um pouco diferente. Então, eu acabei tendo essa imersão profunda em diferentes perfis de público. Então, nesse sentido, acho que a minha profissão, a minha vida profissional, ela começou diversificando bastante, o que engrandeceu muito a minha experiência, tá? Então, trabalhar em escola particular, trabalhar em escola particular religiosa, trabalhar em cooperativa, com 2 perfis de cooperativa, só de professores e pais, trabalhar em escola pública da zona rural, isso me calejou bastante. Imagina. Bom, aí várias coisas acontecem, né? Você pergunta se em algum momento eu tive dificuldade. Primeira coisa que eu lembro é de ter entrado para a turma de 6º ano da escola municipal, e aí eu escrevi no quadro, e eu lembro isso nitidamente. Eu escrevi com letras garrafais, bem grande, né? 4 menos 7. E aí o aluno chegou para mim e falou assim, não dá. Professor, não pode. Não pode. 4 menos 7 não pode. Eu falei assim. Aí eu parei e pensei, cara, deu ruim. Tem construído essa noção de números inteiros. E aí foi o primeiro momento que eu falei assim, me desequilibrou, por quê? Eu estudava matemática avançada, né? Estudava análise, estudava convergência de série. Cara, isso... Ali, a dúvida era básica. Então, eu tive que me deparar com uma questão do saber matemático para lidar com aquilo. E eu comecei a desenvolver estratégias, e aí, assim, foi um grande crescimento, né? Então, isso foi uma questão. Uma outra questão, eu lembro quando eu entrei no pré-vestibular para dar aula, aí foi de outra ordem, porque a idade era muito parecida. Então, nesse momento eu fiquei meio receoso, né? Então, eu lembro que ter ido para escrever no quadro era uma aula de geometria, eu tinha que escrever a fórmula da área da circunferência, ao invés de escrever πr ao quadrado, eu escrevi 2πr. Sim. Né? E suando frio. Caraca, e aí isso me marcou também, assim. Mas depois, cara, você pega o jeito, assim, vai embora. Então, não é que você não tinha conhecimento. Eu acho que o que faltou, talvez, foi um treinamento da parte profissional da educação básica. Eu acho que talvez eu tenha estudado muita matemática, talvez eu tenha estudado bastante a parte teórica da educação, mas aquela parte da sala de aula ali, na minha formação, ela talvez tenha faltado. Mas quase toda a formação, né, de licenciatura meio que não prepara para esse dia a dia, né? Quando a gente vai enfrentar esse dia a dia, é uma coisa nova, porque eu sei que tem estágio, mas nesse estágio a gente dá pouca aula, né? A gente dá, na verdade, às vezes 1 aula, 2 aulas no máximo. E óbvio que não são para todas as realidades.
Então, tipo assim, você sai ainda muito cru, né, de sala de aula. Você sai sem ter ideia, né, do que você vai fazer, inseguro um pouco, enfim. Isso não é só a sua formação. Acho que todas as licenciaturas passam um pouco por isso, né? Sim, eu concordo contigo, mas desde a época que eu fiz a licenciatura para agora, houve uma série de transformações no curso de licenciatura, Sim, justamente visando essa modificação. Então, se a gente perceber historicamente, a gente tinha uma chamada formação 3+1, que eram 3 anos do básico, mais um ano mais ligado à educação, verdade. e aí é como se fosse assim, no final você dá uma invernizada, dizer que tem alguma coisa de educação e entrega para o mercado. Quando, na verdade, eu acho que a parte ela tem que ser totalmente integrada. E as reformas curriculares elas foram muito nesse sentido, de tentar trazer a experiência de sala de aula para os estudantes a partir dos períodos iniciais. Uhum. Se você pensar em vários cursos, né, de medicina, enfermagem, a galera já começa a fazer coisas já nos períodos É, iniciais. Então é importante que isso ocorra. Então, assim, a gente está falando de quando eu fiz a graduação. De lá para cá já mudou muito. mudou muito. E, bom, aí você sentiu a necessidade de estudar um pouquinho mais de matemática, e aí você aplicou para fazer o mestrado em matemática pura, que é extremamente, né, concorrido e super difícil, né? Como é que foi essa fase? Foi mais ou menos em que ano isso? Então, foi mais ou menos ali em 2000, né, no verão de 2001, salvo engano. Porque, lembrando que de 2000 eu fui para o IMPA, no verão de 2000. Aí, no verão de 2001, eu apliquei para o mestrado em matemática pura da UFRJ. Então, eu fiz o verão de análise real e era assim: se você faz o curso e você tem um bom resultado, você recebe uma bolsa de mestrado. Eram poucas bolsas, né? Muito Sei lá, acho poucas. que eram três bolsas só. E você tinha, sei lá, mais de 30 pessoas ali Muito mais. para concorrer para aquilo. Mas beleza, eu fiz o curso e ao final eu tive um bom desempenho, né? E foi concedida a Deu bolsa para sorte? mim. Foi concedida a bolsa. Só que para eu ter a bolsa, eu não deveria estar trabalhando. E eu Sim. estava vivendo um momento em que eu estava com muita experiência, ganhando muita experiência. E Ah, eu não achava que, até proporcionalmente, o valor da bolsa era bem menor do que o que eu estava recebendo. sim, Eu falei assim, cara, não vale a pena. Então eu abri mão assim da bolsa naquele eu momento lembro. Uhum. e falei assim, não, eu não quero, eu vou tentar fazer o curso de mestrado aí sem bolsa. E aí eu tentei, trabalhando, fazer o curso de mestrado em matemática pura, e aí eu percebi que não dava, né? Eu não conseguiria fazer o curso de mestrado. Ah, Trabalhando em Teresópolis, estudando no Rio, é. sem carro, na época eu não tinha carro, eu não ia dar conta de fazer, e aí eu acabei fazendo uma disciplina, uma ou duas disciplinas, assim, mas no ano seguinte eu perguntei lá para o professor se eu poderia aplicar de novo. Ele falou assim: não, pode, só que agora você não vai fazer análise real, não, você vai fazer análise funcional. E aí o meu verão foi de análise funcional. Que é uma matéria super difícil, né, cara? Lá do doutorado. É uma matéria bem legal no doutorado, bonita, né? Exatamente. Então, eu fui fazer essa avaliação, né, esse curso aí de análise funcional, e foi um curso bastante sofrido, assim, bastante duro, É um curso de porque doutorado. muito, muito difícil, né? E eu me lembro que nessa época uma das pessoas que me deu a mão muito profundamente, eu sou muito grato, foi o professor Felipe Ório, que é uma das pessoas mais geniais que eu já convivi. Realmente ele é brilhante, um matemático incrível, além de um ser humano extraordinário, mas é uma pessoa que eu ouso dizer que é o melhor professor de qualquer assunto de matemática que se apresente, assim. Você pode ter um excelente professor de geometria, o cara é muito bom em geometria. Tem um excelente professor de cálculo, o cara é muito bom em cálculo. Mas o Felipe consegue ser bom em tudo, assim. E eu me lembro que eu ia tirar dúvidas
de análise funcional, que realmente, assim, são poucas as pessoas que ouviram falar de análise funcional. Sim. E das que ouviram falar, poucas estudaram. E das que estudaram, poucas entenderam algumas coisas, porque é muito difícil. Eu fui pegar os livros, eram livros em alemão, livros em francês, livros em inglês. Eu ficava meio perdido ali, dando conta daquilo. E o professor Felipe falava comigo no telefone, não, cara, fica calmo. Porque eu comecei a ficar tenso, porque, assim, lembra, você é capaz de tudo, desde que haja uma certa correspondência entre o quanto você tem de conhecimento e o que está sendo cobrado. Só que ali foi muito desproporcional, entendeu? Porque, como você falou, era um curso de doutorado. E eu não tinha nem terminado o mestrado. Na verdade, eu só tinha feito uma disciplina do mestrado. Então, isso me causou um certo sofrimento, mas no final deu tudo certo, porque depois disso eu consegui a bolsa também ali, ao final desse curso, e aí eu pude me dedicar com bolsa ao mestrado. Ao mestrado. E nessa mesma época, né, um pouquinho depois, surgiu uma oportunidade de você fazer um concurso, não foi isso? Então, é bem por aí, sim. Então, quando eu optei por ir para o mestrado, né, com bolsa, eu tive que abrir mão do concurso que eu tinha. Então, eu pedi exoneração de um concurso. Eu me lembro que eu fui falar com as pessoas falaram, você tá maluco? As pessoas estão fazendo um concurso para entrar, você vai sair, vai pedir exoneração? Eu falei assim, não, eu vou, mas se precisar eu faço outro concurso. Porque para mim era assim, eu pensava assim, entendeu? Cara, mas se eu precisar, e aí eu pedi exoneração. Beleza. Aí o que eu achei interessante é que eu pedi exoneração. Quando eu pedi exoneração, aí tem uma questão, né, pessoal, que eu descobri, depois que eu pedi exoneração, eu descobri que ia ser pai. Aí, pedi exoneração, não tem mais volta, né? Não tem mais história, mas eu pude seguir a vida ganhando mais experiência, porque eu pude atuar, apesar de estar com bolsa, eu não podia ter não podia ser contratado formalmente, certo? Mas atuar como professor substituto em universidade eu podia, assim. Então, eu acabei fazendo o concurso para professor substituto na UERJ, então fui professor substituto na UERJ, fui professor na Universidade Santa Úrsula, e, enfim, eu já tinha uma experiência vasta ali na educação básica, né? Também ganhei um pouco de experiência no ensino superior. E aí, lecionei cálculo 1, cálculo 2, cálculo 3, álgebra linear, tive essa oportunidade enquanto eu estava fazendo ali o mestrado também. E aí, eu tive que fazer esse preâmbulo, porque você me perguntou do outro concurso, né? Eu já estava terminando o mestrado, e uma das coisas que eu sempre gostei de fazer eram os cursos do IMPA, para professores. Então, eram muito maravilhosos. Porque, bom, primeiro que o curso em si, a qualidade do que era ofertado era maravilhosa. Segundo que eles ofereciam, principalmente para professor que era de outro município, uma bolsa, recebiam a gente num hotel no Flamengo, então você se sentia acolhido. Então era um respeito ao professor que está vindo ali, então você tem uma bolsa, você tem uma acolhida no hotel, você é tratado de forma adequada, sabe? Não somente com relação ao conteúdo que é oferecido, mas também todo esse tratamento. E eu fiz todos os cursos do IMPA, né, na época. Inclusive, depois de eu ter feito, são 3 cursos, não é? Que era com o professor Elon, professor Morgado, Eduardo Wagner, o Paulo César, a galera muito fera, né? A galera super famosa. Eles acabaram, a partir desse curso, eles tiveram um intuito de criar um mestrado. E aí eles fizeram um primeiro curso, vamos chamar de piloto, um curso de especialização, que talvez viraria um curso de mestrado. E aí eles ofereceram isso, eu falei assim, não, vou fazer. E aí eu entrei nessa primeira turma, que seria uma turma de especialização, a gente tinha aulas aos sábados ali, e a gente ficou mais de um ano. E um dos colegas, felizmente, que é o professor Cleiton, que também tinha feito a graduação comigo, chegou e falou para mim, num dia lá, Fernando, abriu concurso para o colégio de aplicação. Tu não quer fazer, não? Quantas vagas tinha? Colégio de aplicação da UFRJ. Quantas vagas tinha? Uma vaga. Aí ele falou assim, vai ter o concurso lá.
cara, por que você não tenta? Você está fazendo mestrado, já estudou isso aqui, tu tem experiência, cara, tenta. Eu falei assim, pô, legal, vou fazer. Isso era uma quarta-feira. As inscrições terminavam na sexta. Eu tinha que preparar um memorial descritivo. Eu não sabia nem do que se tratava. E aí eu tive que juntar a documentação tudo muito rápido para poder fazer isso. E eu consegui, né, entregar a documentação toda, fazer a inscrição. E aí depois a gente foi para a disputa, né? Sim, Correndo bastante atrás, um concurso muito longo, né, com muitas sim. etapas, um concurso que eu tive a oportunidade de participar com vários colegas que eu tenho, né, muito respeito, e eu tive a felicidade de ser o primeiro colocado, e desde então sou professor do Colégio de Aplicação da UFRJ. Bastava uma vaga, né, Fernando? Isso foi em 2003 ou 2004? Isso foi em 2003. Isso foi em 2003. Foi em 2003, Isso, esse concurso, e eu assumi em outubro de 2003. em outubro de 2003. Só para as pessoas entenderem, né, o CAP na FRJ, no Colégio, né, de Aplicação, fica bem longe de todos os polos, né, da FRJ, fica lá na Lagoa, é um colégio bastante, né, diferenciado. Foi durante vários anos, inclusive, um dos melhores colégios, né, do Brasil, né, ou seja, né, no ranking, né, de colégios do Rio de Janeiro, do Brasil, na verdade, ele era o primeiro, em alguns anos ele foi o primeiro. Então, era realmente um colégio muito diferenciado, em que você ganhava mais ou menos, né, equiparado com o professor universitário. Então era muito concorrido, muita gente que era mestre, né, doutor já, iria fazer essa prova, e você não tinha nem mestrado nessa época ainda, nem foi lá fazer a prova, nem foi primeiro. Então super difícil, na verdade, isso. Você com 25 anos, né, algo assim, 26 anos, algo assim, você já fez o concurso e passou. E, ok, você, né, se forma no mestrado em que ano, mais ou menos? 2000 e quanto? 5, Então, 4? eu quero falar um pouquinho sobre a questão do colégio de aplicação, porque a gente tem Por favor. uma grata coincidência que o momento em que a gente está gravando é o dia em que o colégio está comemorando aí seu aniversário, né, o dia 20 de Que maio. maneira. Né? Então, e assim, eu realmente recebi com muito... Eu fui recebido com muito carinho, muito cuidado pelos professores ali presentes, e eu tive a oportunidade de aprender muito e crescer muito como profissional nessa instituição. Eu sabia ser professor do ensino básico, sabia ser professor do ensino superior, mas eu não tinha noção do que era extensão acadêmica na universidade e não sabia o que era fazer pesquisa na área de educação. E eu tive a oportunidade de aprender muito isso, atuar em bancas de concurso, participei de bancas de concurso de vestibular, desde o início do vestibular da UFRJ, logo assim que eu entrei, participei da banca de correção inicialmente, e poucos anos depois eu tive a oportunidade de atuar como membro da banca de elaboração da prova do concurso. Uma banca, eram 4 professores, né, de matemática, então um grupo pequeno produzindo questões para milhares de jovens, e aí eu fiz aquela retrospectiva mental, né? Anos anteriormente, né, atrás, eu era um aluno de uma escola estadual que estava fazendo um curso pré-vestibular para entrar na universidade. Anos depois, eu já entrei na universidade, me tornei um professor dessa universidade que elaborava as questões para outros jovens, né? E quando eu fechei esse ciclo, foi um ciclo bastante interessante, assim, que eu tenho orgulho e sei da responsabilidade. Então, normalmente, quando eu levo a experiência para as novas gerações, eu tento trazer um pouco isso, porque nem todos têm a oportunidade de ter realizações como essa. São realizações de sonho. Muitas vezes a gente está num momento da vida e a gente fica sonhando algo, mas quando a gente realiza, às vezes a gente não valoriza, né? E eu sou muito grato a tudo o que aconteceu, sou muito grato à universidade, aos professores, aos colegas de trabalho, os colegas de matemática especificamente, mas os outros, né, também foram todos muito solícitos. Eu tive a graça de trabalhar numa equipe, né, com a professora Letícia Rangel, com a professora Lilian Spiller, o professor Léo Aquio, né, a professora Daniela Semani, Priscila Dias, uma galera muito bacana, Rita Meirelles,
Isso só na equipe do meu setor de matemática, né? Sim, Sem contar os demais colegas de outras disciplinas, então, assim, foi muito bacana. maneiro. E você termina o mestrado em que ano, então? Você passou no concurso, não era mestre ainda, Então, e logo eu, depois terminou. isso, eu entrei no, eu defendi a minha dissertação no mestrado em maio de 2005. Uhum. Acabou que prolongou um pouco mais, Não, mas muito eu pouco. lembro, só para colocar, né? Eu lembro que eu estava fazendo uma disciplina chamada, acho que era topologia algébrica, com um professor chamado Cássio Neri, e eu cheguei para o professor e falei, Cássio, eu estou fazendo um concurso para o colégio de aplicação. Eu quero fazer a sua prova, mas eu preciso me dedicar, porque já está na fase final, eu estou aqui na disputa. Ele, tranquilo, Fernando, vai lá, faz lá, passa, depois a gente vem aqui conversar. E aí, mais ou menos isso, porque as pessoas acabam tendo consciência do quão difícil é um concurso como esse, só tem uma vaga, Prova de enfim. aula. Então, como eu falo, né, a gente nunca tem a conquista, né, Felipe? Ela nunca é sozinha. O ímpeto de tentar fazer a diferença, sem dúvida, é pessoal. Claro. Mas você nunca faz nada sozinho. Você sempre tem apoio de muitas pessoas. Eu sou grato a todos que passaram e me ajudaram a construir essa minha carreira. Sim. E, ok, você fez o mestrado ali em 2005, e aí você foi lá para o colégio, né, mergulhou no colégio em 2006, começou a entender melhor o colégio. E quando é que você resolveu começar a fazer coisas, né, diferentes dentro do colégio? Como é que você percebeu que você podia fazer extensão, pesquisa? Quando é que foi esse clique que deu dentro de você? Você falou assim, caramba, eu aqui posso fazer um projeto, né, diferente, né, com esses alunos, eu posso, enfim, criar coisas. Quando é que deu esse clique dentro lá do colégio? Porque muita gente nesse momento, né, da vida, né, Fernando, iria parar. Porque o cara já tá mestre, já tá dentro do colégio e, pô, né, já tá dando as aulas dele, já né, botou o burro na sombra, vamos assim dizer. E aí, muita gente iria simplesmente parar, meio que fazer só, né, o burocrático ali, né, e você não parou em nenhum momento. E aí, né, como isso foi dentro de você, assim, que você viu que você tinha uma oportunidade de fazer algo diferente ali dentro? Então, novamente, são vários momentos que eu posso chamar. E um deles, que foi muito marcante para mim, foi logo assim que eu comecei a dar aula, para minha primeira turma. E aí eu propus uma atividade para os alunos, um exercício, e os alunos pegaram para fazer. Você não tem noção do quanto isso foi, assim, surpreendente. Você passa por um exercício, os alunos pegam para fazer. Eles Não é tentam, uma coisa como eles assim, tentam. a gente está brincando porque normalmente você passava as atividades para os alunos em outros locais, a galera, isso aí é para fazer, não sei o quê, mas a galera não. E eles pegaram para fazer e pegaram para tirar dúvida. E eu falei, nossa, eu consigo aqui dar aula, eu consigo fazer com que eles aprendam algo diferente, né? Eles estão querendo, e isso me chamou a atenção. Então, esse é um primeiro ponto. Segundo ponto, né, em relação a essa questão de extensão e pesquisa, a própria estrutura da universidade, né, com o princípio da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, coloca na minha carreira uma obrigatoriedade de atuação nesses campos. E eu tive a oportunidade de atuar na extensão a convite da professora Maria Laura Mozinho Leite Lopes, Nossa, né, nossa famosa, saudosa. comentadora, né, uma incrível educadora matemática, uma pessoa extraordinária. Incrível. Ela me convidou para atuar no projeto Fundão, coordenando o grupo de tecnologias no ensino e aprendizagem de matemática. Então, em 2008, eu entrei no projeto Fundão com isso, né? Como eu falei, eu já tinha um gosto grande pela tecnologia, ela percebia que esse era o caminho da educação, e ela falou assim, a gente precisa disso, então ela me convidou, eu comecei ali em 2008 a desenvolver o Fazer trabalho, isso. e foi muito interessante. Então, ali a gente teve um trabalho que é tanto de ensino, quanto de pesquisa, quanto de extensão. O trabalho do Projeto Fundão é um trabalho incrível, e aí eu tive a oportunidade de trabalhar com a professora Lilian Nácia, com a professora Lúcia Tinoco, com a professora Cláudia Segadas, com pessoas Pessoal, incríveis que me ensinaram muito sobre isso.
Incrível. E logo depois, foi mais ou menos nessa época que acabou o vestibular, né? Que época que acabou o vestibular e passou a ter Enem? Então, a gente estava falando de 2008, né? Então, o que aconteceu? A gente estava numa transição do Enem, que era um Enem formado por 63 questões, baseado em 21 habilidades, 3 questões por habilidade, por isso dava esse número de 63, cabalístico, né? Depois a gente teve uma mudança na matriz do Enem, uma mudança na concepção, você deixa de fazer uma avaliação do ensino médio, que o nome é Exame Nacional do Ensino Médio, porque você queria avaliar a qualidade do ensino médio, né? Depois você passa a fazer esse exame com perfil de acesso à universidade. Então, quando você muda isso, você muda as habilidades, e isso se deu ali em 2009, 2010, essa mudança. E eu participei da elaboração, da equipe de elaboração da prova do Enem de 2010. A gente foi convidado, né? Teve um processo seletivo do INEP, né? A gente teve um processo de formação, como que elabora esses itens, e aí a gente foi para um lugar lá em Brasília que ficou totalmente isolado na época. Era um hotel. Super sigiloso. Um hotel super sigiloso. A sala onde a gente entrava era toda fechada com papel pardo, jornal, assim. A gente entrava, né, tudo... Não, é engraçado colocar isso, porque era assim, era tudo muito supervisionado, né, na época. E eu tive a oportunidade de atuar ali nessa forma, na elaboração de itens. Então, tive essa possibilidade de olhar o Enem por dentro. Só que, em paralelo, eu também era da UFRJ, estava na banca do vestibular da UFRJ. E eu participei da última banca do último vestibular da UFRJ, de matemática. E eu lembro que o reitor da UFRJ, professor Aloysio, né, ele queria muito que acabasse o vestibular da UFRJ, porque ele entendia que o Enem poderia ser uma porta de entrada. E eu me lembro da gente conversar, e ele falou que esse seria o último vestibular, e de fato foi, né, o último vestibular próprio da UFRJ. Depois a comissão toda se dissolveu, e a gente acabou continuando ali com isso. Então, eu pude olhar os dois lados. Isso é uma coisa também muito interessante, né? Eu perceber por dentro, né, a elaboração dos itens do Enem, e por dentro a elaboração da prova da UFRJ e essa transição. Então, me sinto privilegiado por ter participado desse momento histórico. Bom, mas mais ou menos nessa época, né, em 2010, ou 2009, 2010, você também fez outros projetos, né? Além de dar aula, além disso tudo, você ainda fez outros projetos. Você ainda foi para uma veia mais empreendedora, você foi para uma veia mais fazer coisas que agregassem valor, né, na educação. Conta um pouquinho esses projetos que você fez entre 2008 e 2010, 2012, enfim, esses anos aí de vida. Cara, foi uma fase muito profunda em termos de produtividade, né? Eu atuava como coordenador do projeto Fundão, com uma equipe incrível. A convite do Ministério da Educação, juntamente com outros colegas do Colégio de Aplicação, nós assumimos a coordenação de um projeto de elaboração de aulas, portal do professor do MEC. Então, a gente produzia uma série de materiais didáticos para esse portal. Eu fui convidado também para participar como consultor da TV Escola, para elaborar materiais. Então, o que acontecia? A TV Escola, antes de mandar ao ar um determinado documentário, por exemplo, encaminhava para professores consultores. Esses professores faziam uma avaliação do material, falavam assim, nossa, isso é legal pra caramba, e, além disso, fazia uma orientação didática, pedagógica daquele material. Então, eu recebia isso também, recebia esse material, né? Eu falo recebia porque não era... A internet não era tão veloz assim, a gente recebia em CD, em casa mesmo, então eu lembro de abrir o CD. Hoje eu não tenho nem mais onde ligar o CD, né? Mas antigamente era assim. Tu tá rindo? Mas é sério. Então a gente teve essa oportunidade.
de fazer isso, e isso foi uma experiência bem interessante. Um outro trabalho que mais ou menos nesse período foi um trabalho num curso de pós-graduação em avaliação da Seis Gran Rio, em Tocantins. A gente deu aula juntos lá, inclusive. A gente deu aula lá em Tocantins, então isso foi um período bem interessante. Eu acho que vale a pena frisar, porque eu acho que tem um marco histórico para mim. A primeira vez que a gente esteve lá em Tocantins foi em 2007. E aí eu lembro que nas aulas, é um curso de pós-graduação, então a gente trabalhava com os professores que ensinam matemática e tal. Para chegar lá, Filipão, a gente, não sei se você lembra, mas eram 12 horas de viagem. Eu não falei depois não, tá? 12. 12. Uma dúzia. Era 6 horas de avião, mais 6 horas de ônibus. A gente atravessava a balsa, o rio, a balsa. Aí tinha os índios que ficavam ali, né, de um lado, do outro. E é verdade mesmo. É sério, não é brincadeira. Você tá rindo, mas é sério mesmo. É porque a gente fica com saudade desse momento. É um momento muito mágico, né? E a gente atravessava aquela chapada maravilhosa e a gente via como esse país é grande, gigantesco. Você ficar 12 horas ininterrupto viajando, 6 horas de avião, 6 horas, né, de ônibus para chegar num local para levar conhecimento. E hoje a gente consegue fazer isso, né, por meio de uma transmissão como essa com muito mais facilidade. E o que eu estou querendo chamar a atenção? Porque em 2007 eu lembro que a gente apresentou um monte de material com pendrive. E ninguém sabia ali nem o que era pendrive. Talvez um aluno ali soubesse o que era, e aí ele trouxe e copiou para os outros. No ano seguinte, em 2008, todos eles tinham pendrive. É incrível, né? Então, isso para mim foi também muito marcante, como a gente dá saltos, né? Nossos colegas, nós, professores, nós avançamos muito rápido no tempo. Então, eu achei isso muito interessante. Fechei esse parênteses, também foi uma atuação bem interessante, né? Nesse curso de pós-graduação. Sim. O que mais que eu atuei? Você também fez material lá para a TV Escola. Você ainda fez uma seleção, não foi mais ou menos nessa época? Então, eu falei da consultoria para a TV Escola, falei do portal do professor, mas eu também, a convite, né, como eu falei, foi um período muito produtivo, a convite lá da equipe da TV Escola, a gente gravou alguns vídeos sobre comentários didáticos em relação aos documentários que eram apresentados, né? Então tinha não só a gravação em vídeo que a gente apresentava, e foi aí que eu descobri que na época eu tinha muita dificuldade com câmera, e isso gerou um bloqueio. Hoje eu estou aqui falando, nem parece, nem né? parece. Mas eu tive muito bloqueio na época, e também preparava material escrito, né? Então isso foi uma coisa legal. Mas tem uma outra coisa que eu vou falar daqui a pouquinho sobre isso, mas não foi exatamente nesse momento, foi os 2 anos à frente. Eu vou falar sobre isso depois. Tá. Mas eu acho que uma outra coisa que eu queria colocar nesse período foi que eu pleiteei o doutorado, né? E aí eu fiz Gente, estamos falando de nos mesmos anos, assim. 4 anos só. 4 anos, tudo isso aconteceu. Ele está dando aula e tudo isso ao mesmo tempo. Aí, exatamente, isso é muito legal, um período muito produtivo. E justamente pelo trabalho que eu tinha desenvolvido no colégio de aplicação, né? A gente utilizou uma tecnologia na época nova, em 2007, a gente utilizou um programa chamado Google SketchUp. Na época era Google SketchUp, hoje é só SketchUp, é de outra empresa, mas permitia a gente criar maquetes virtuais tridimensionais. 2007. E aí em 2007 a gente criou uma maquete do colégio de aplicação, junto com os alunos do segundo ano do ensino médio. E foi muito interessante. Depois que a gente montou a maquete da escola, os alunos chegaram e falaram assim: professor, mas será que não dá pra gente fazer um jogo e a gente fica se escondendo dos professores nas salas e tal? E eu falei assim, cara, que maneiro isso. Eu não tenho a menor ideia como é que faz isso, mas eu gostei, vocês gostaram de fazer isso, né? A gente percebeu que o ensino por projetos ali era bastante promissor, e a gente conseguia estudar trigonometria, relações métricas, proporcionalidade, tudo isso nesse projeto de criar a maquete do colégio. E foi assim que a gente fez. E eu fiquei pensando, como é que eu posso fazer esses jogos, né, para os alunos? E aí, quando fui aplicar o doutorado, eu propus, né, no Núcleo de Tecnologia Educacional para a Saúde da UFRJ, no Laboratório de Tecnologias Cognitivas,
Sim. eu conversei com a professora Miriam Struchiner, né, que foi minha orientadora de doutorado, uma pessoa que me acolheu no laboratório de portas abertas, assim, com a mente muito aberta. Sim. Lá não se trabalhava desenvolvimento de jogos, mas se trabalhava tecnologias, né? E ela Uhum. falou assim, vamos aprender juntos, vamos pesquisar juntos. E foi assim que eu acabei indo buscar o doutorado no NUTES, né? E foi uma experiência incrível, extremamente rica, e eu, né, sou grato aí. De Então, 2010 até 2010 e 2014, né? 2010 a Esse 2014. período. Uhum. Eu defendi a minha tese em 2014. Defendeu sua tese em 2014. E nesse período, né, de 2010 a 2014, você ainda fez mais um monte de coisa junta. Você não estava só dando aula, porque você não foi liberado de dar aula. Você teve que dar Não, eu fui aula e liberado no fazer. período de 2010. Você De conseguiu ser 2010 a liberado. 2014, eu tive, para fazer o doutorado, eu tive a licença, né? E aí foi ótimo. Sim, E aí eu pude me dedicar, né, ao doutorado. sim. Mas acabou que nesse período eu concorri a um edital para produção de vídeos para TV Escola. Aham. Eu recebi um contato de um professor aposentado do Colégio de Aplicação. Ele falou assim: tem uma produtora que está querendo um professor para ajudar a produzir um material para um edital. E aí eu recebi essa informação. Como eu já tinha experiência com a TV Escola, eu produzi. E foi muito legal, porque a série que era para ser dada a continuidade é a série Matemática em Toda Parte, né? E eu fui eu era fã da Matemática em Toda Parte, escrita pelo professor Bigode. Bigode. E aí a gente escreveu um projeto, né? E pleiteamos e conseguimos, né? Fomos a proposta vencedora Aham. e fomos lá para Brasília para fazer esse projeto aí. E fizemos não só a Matemática em Toda Parte 2, como a outra série, que é os Exploradores de Conte, e sua escola, nossa escola matemática. Só isso aí dá um podcast, né, para Inteiro. falar. Só Três isso. séries de TV. Você então produziu Mas três séries de TV. aí, nessa equipe, eu acabei montando uma equipe, né? E tive a felicidade de contar com o professor Felipe Ório, com o professor Kleber Fernandes também. O professor Felipe Ório foi coautor de vários episódios aí da Matemática em Toda Parte. Então, isso foi Sim. muito interessante. Eu E, lembro, e sabe? aí fica o convite, né? A série é apresentada pelo meu colega de trabalho, né, o professor Léo Aquil, né? Escrita aí por mim, pelo professor Felipe Ório e pelos roteiristas, né? Que eles pegavam a matemática, davam uma quebrada. A gente aprendeu bastante com eles para poder ficar uma coisa mais lúdica. E foi uma série bem interessante, eu recomendo, assim. E isso foi mais ou menos no ano de 2000 e Que a gente concorreu, vo- cara, a minha memória pode estar falhando, mas eu acho que era 2011. 2011, ou seja, junto com o doutorado, você pegou a série para fazer, fez a série, estava dando aula, ou seja, bastante, né, trabalho. E, Sim, sim, foi um bom, período bastante produtivo. e aí você encerrou, né, o doutorado em 2014 bom, mas aí você não encerrou o número de atividades. E isso eu falo, gente, porque muita gente termina no doutorado e, pô, tá ótimo, né? Eu já cheguei no último patamar que tem. Esse é o último nível que você é remunerado. Você já ganhava como doutor nessa época, mesmo sem ter, né, doutorado, muito provavelmente. Mas meu doutorado abre novas portas. E o que você fez, então, a partir daí? O que você lembra que você, né, começou a fazer 2015, né, 2016? E antes disso, só conta o que era o seu doutorado. Conta aquilo que você, né, produziu, né, exatamente. O que foi o seu doutorado? Então, obrigado aí pela pergunta. O meu doutorado, como eu falei, ele inicialmente teve o objetivo de trabalhar o desenvolvimento de jogos digitais como uma demanda dos alunos, e eu queria utilizar esse projeto para entregar conteúdos acadêmicos para eles, Certo. né, conteúdos relacionados à matemática. À medida que eu fui estudando, eu fui percebendo que, primeiro, eu não precisaria circunscrever a minha ação à matemática. Eu poderia pensar que esse trabalho iria englobar outras disciplinas. Primeiro Certo. ponto que foi importante. Segundo ponto é que eu tive a oportunidade
revisão de literatura, pesquisa de experiência, e encontraram um professor que fazia uso disso no município de Petrópolis. Petrópolis. Em Pedro do Rio, em Petrópolis. Uma região ali de Petrópolis, né? Numa escola estadual. E aí eu tive a oportunidade de acompanhar o trabalho dele durante um ano. Eu lembro que muita gente, quando eu comecei a fazer o doutorado, as pessoas falavam assim para mim: não, mas fazer isso que você está falando no colégio de aplicação é fácil, quero ver fazendo no colégio estadual. E esse cara já fez no colégio estadual, que foi o Guilherme Artung. E ele já estava fazendo. E aí isso fez com que eu mudasse o meu foco. Ao invés de eu pensar em eu criar uma atividade para desenvolver, eu estudei a atividade que ele desenvolveu e pensei no seguinte: quais seriam os saberes necessários para os docentes desenvolverem uma proposta pedagógica de desenvolvimento de educação de jogos digitais na educação básica. E aí o meu foco foi nesses saberes docentes, né? E aí, depois de eu ter acompanhado esse trabalho do Guilherme, eu desenvolvi um curso, e aí eu acho que é um ponto bem interessante desse curso, né? Que eu cheguei para minha orientadora e falei assim: professora, eu quero fazer esse curso para os professores, mas eu queria que, na verdade, esse curso fosse um jogo. Como assim? Eu quero que eles aprendam as coisas, mas enquanto eles estão aprendendo, eles vão estar brincando, vai ser uma coisa lúdica, vai ter surpresa. E aí, na época, em inglês, tinha um termo chamado gamification. Que estava começando. Em inglês tinha esse termo chamado gamification. Estava começando. No Brasil, a gente não tinha uma tradução. Havia algumas pessoas que chamavam de ludificação. E hoje a gente conhece como gamificação. Então, o meu curso o curso que eu criei do doutorado para os professores foi um curso gamificado de criação de jogos digitais na educação para os alunos da educação básica. É um curso que eu pretendo reeditar. Né? É até legal se tiver alguém com interesse aí, fala com o professor Felipe, porque aí isso serve de estímulo para a gente. Claro, com certeza. Mas eu vou dizer para vocês o seguinte: esse curso hoje ele ainda é muito atual, porque ele contempla os aspectos de conteúdo. Eu utilizei, Felipe, um referencial teórico de Miss Highcoller, né, de conhecimento tecnológico pedagógico de conteúdo. Então, todo o curso ele foi estruturado a partir disso e a partir dos elementos de gamificação. Né? Quem quiser dar um Google, pesquisar aí a minha tese, consegue ter acesso a isso, mas eu posso dizer que o curso em si, quando a gente passa para o papel, perde muita coisa. E a gente quer fazer um curso agora com toda essa tecnologia, um curso ainda muito interessante. Atual. Se a galera quiser, né, fala aí com o professor Felipe e a gente pensa em colocar esse curso aí online. Vale muito a pena. Vale muito a pena, que era um curso excepcional. E hoje em dia, isso está muito em moda, né? Tudo que você acessa na internet hoje em dia já é gamificado. Você tem ponto de milhas, você tem na Magazine Luiza te dando pontos, cashback, você tem like, você tem curtida, você tem compartilhamento. Todos aqueles indicadores, tudo aquilo já é uma estratégia que está te fazendo ficar mais tempo na rede social. Aquela estratégia é uma estratégia já gamificada. E isso hoje está em voga em todos os lugares, porque ele quer a sua atenção. E quando a gente joga um jogo, a gente dá atenção para o jogo. O jogo é uma forma muito esperta de você ter a atenção daquela pessoa ali. Porque ela fica tentando passar de fase, ela fica tentando... Enfim, e aí ganha esse nível de atenção. É uma forma inteligente de buscar atenção. E hoje isso está em todo lugar, né? Eu quero falar sobre isso, né? O meu projeto de doutorado, ele acabou culminando, anos depois, num projeto de extensão e pesquisa, que tem como nome, né, Projeto de Desenvolvimento de Jogos Digitais na Educação. Eu coordeno esse projeto já desde 2017 e tenho uma equipe incrível, né, comigo. São professores, estudantes de diversas áreas, e a gente vem discutindo não só a questão de lógica de programação, mas também essa parte de gamificação, e a gente aprofundou muito teoricamente a partir do ponto que a gente pode até trazer alguns elementos interessantes, né? Você falou da parte de gamificação, algumas pessoas acabam associando a gamificação somente ao jogo, mas uma coisa que é importante deixar clara é que a gamificação,
que é a gamificação? É o uso de elementos de jogos em estrutura que não é um jogo. Então, se você faz uma coisa que é um jogo, na verdade não é uma gamificação. Então, lá atrás, quando eu apresentei para a professora essa proposta, eu falei, eu quero fazer um curso que é um jogo. Eu estava ainda construindo esse conceito. Hoje, eu já entendo que o que eu quero fazer não é a gamificação. E o que é a gamificação? É você gerar engajamento, fazer com que as pessoas acabem seguindo um caminho que você desenha, que é positivo. Então, você falou das empresas, as empresas querem vender produtos, querem reter a audiência em um determinado espaço. Então, esse é o objetivo. A gamificação, ela vai estar atuando no sentido de reforçar um determinado comportamento que se espera. Tem características de ludicidade, sem dúvida nenhuma, mas tem que ter um objetivo por trás. E esse objetivo por trás, por exemplo, se eu trago a gamificação para a educação, meu objetivo é que meus alunos aprendam mais um determinado assunto. Né? Óbvio que eles vão se divertir, e isso é bom, mas eu tenho um objetivo por trás. Quando você aplica a gamificação em outros espaços, né, você pega o Waze. Toda vez que você chega lá e diz que teve um buraco, tem uma batida, você ganha alguma coisa. Você está reforçando as pessoas a colaborarem. Então, você está estimulando a colaboração, entendeu? Muito maneiro, muito bem explicado, muito maneiro, ficou claro. E, bom, né, nos últimos anos, você ainda, né, galgou, porque você fez, né, mais um concurso, que é para ser, né, professor, né, titular, e você passou a ser o único professor titular, né, de matemática, né, lá do CAP. Conta um pouquinho dessa experiência também, e de você ter que fazer um concurso de novo, né? Porque é um concurso de certa forma. Então, muito bacana a sua pergunta, te agradeço, porque eu vou dizer para vocês o seguinte, no ano passado eu fiz esse concurso, né? Eu tenho que, para vocês terem uma ideia, eu tenho que fazer o relatório de todas as atividades dos últimos 15 anos, obter a pontuação. Só isso demora meses, só isso. Demora meses. Esse relatório, porque vocês viram, eu tenho que, né, mostrar que eu pontuei em vários itens, né? Felizmente, né, a minha produção foi alta, eu tive uma pontuação bastante alta nisso também. Deu sorte, além desse relatório. Esse relatório ele é avaliado por 5 professores titulares, né? E a gente, depois é sabatinado, vamos dizer assim. Eu tenho que fazer uma apresentação desse relatório, do meu memorial também, e apresentar uma conferência sobre um assunto específico, né? Então, de fato, é um concurso que a gente acaba fazendo. Em alguns anos ele tinha mais esse caráter de concurso, agora ele passa a ter um caráter talvez um pouco menor, que você não muda a matrícula, enfim. Mas a questão quando você vai escrever, isso é um ponto importante, você faz um mergulho em si. E o que eu posso dizer, o mais difícil não foi escrever o relatório, o mais difícil foi, ao escrever, lembrar de tudo que eu passei. Ao lembrar do professor de Direito que chegou para mim e falou assim, Fernando, você pode fazer formação geral de manhã e de noite fazer contabilidade. Ao lembrar o professor que chegou e me entregou o kit de apostilas do Objetivo. Entendeu? Ao lembrar de tudo que a gente fez lá no pré-vestibular. Aí passa um filme na cabeça de tudo, né? E aí eu encerro a minha defesa, né, com uma fala de gratidão a todos os professores do Colégio Estadual, desde a minha professora de alfabetização, desde a tia Conceição, tia Beth, né, a gente chama de tia carinhosamente, a todos os professores que atualmente estão de forma muito bonita, desenvolvendo um trabalho na educação pública, com todas as dificuldades, né, mas sabendo que ali há o potencial do futuro, né? São aqueles jovens que vão fazer o futuro. Então, muitos desses professores, várias vezes, tiram dinheiro do bolso. Eu já vi tirar dinheiro do bolso para pagar um prato de comida para o aluno. Eu já vi fazer isso para dar um presente, porque aquele aluno nunca teve um presente, nunca teve uma boneca, então ele compra, entende? Então, eu quando fui escrever isso, eu relembrei tudo.
Uhum. Então, eu sou, de fato, hoje professor titular do Colégio de Aplicação. Eu fui o primeiro do setor de matemática, em breve teremos mais, se Deus quiser. Uhum. Mas eu tenho a grata satisfação aí de também fazer parte dessa história. E, bom, chegou a pandemia, né, no ano passado, você estava no meio disso tudo, sempre trabalhando muito, né, com desenvolvimento, pesquisa e a parte de extensão, dando as suas aulas. E aí nós fomos para um universo novo. E eu tenho certeza que para a maior parte, né, dos nossos colegas, e eles são extremamente bem, né, qualificados, esse mundo virtual, isso de dar aula online, mesmo para esses colegas, foi uma surpresa. Foi algo que nós não estávamos meio que preparados, né? A gente estava, na verdade, pouco preparado. E como foi isso, né, para você? Isso foi fácil? Isso foi difícil? Dentro do colégio, isso foi simples? Como é que está hoje o colégio? Enfim, conta um pouquinho disso. Então, por toda a minha experiência com tecnologia, eu, eu posso dizer que no, no dia 13 de março de 2020 foi decretada a suspensão ali das aulas, né? Eu posso dizer que no dia 16 de março eu teria condições de já estar fazendo um trabalho remoto por conta de toda a experiência que eu Sim. tinha. Não seria o que eu faço hoje, mas eu teria alguma condição de fazer. Mas educação, Felipe, ela não é um ato individual, ela é um Sim, ato coletivo. sim. E o que a gente fez foi um trabalho de trabalhar colaborativamente para construir algo que todos pudessem atuar, todos pudessem estar presentes, né? Bacana. Então, eu me coloquei à disposição desde o primeiro momento para atuar na comissão do colégio, para a criação de um site para o colégio, colaborando com o que eu pudesse, e outros colegas incríveis trabalharam, né, de forma incansável, e a gente conseguiu entregar um site chamado CAP UFRJ na Quarentena, que era um espaço criado numa plataforma aberta, aberta não, né, mas na verdade ela tinha uma parte gratuita que a Sim. gente poderia utilizar, então poderia ser replicado para outras instituições públicas, e a gente ofereceu um primeiro contato com os alunos. Uhum. Então, e aí a gente foi aprendendo junto, de forma democrática, como a gente poderia atuar para levar o que fosse melhor para os estudantes. E isso foi um processo de aprendizado longo, eu posso depois detalhar em um outro momento, né? Sim. Uhum. Porque é uma história muito rica, e o que eu posso dizer aqui é que foi construída democraticamente com a colaboração de muitos docentes, e eu tenho orgulho aí do trabalho que foi feito com os professores, com os técnicos, com as famílias, com os alunos. Foi muito bacana tudo que a gente desenvolveu. Juntos. E você já estava levando, né? Você tinha um time que estava pensando um pouquinho dessa parte de gamificação, dessa parte de tecnologia. Você já tinha isso em 2019, né? 20. E como esse time pôde, né, agregar ou enfim, né? Foi outro tipo de trabalho, né, paralelo? Como é que isso se uniu ou não se uniu? Poxa, perfeito. Você está me dando a oportunidade de falar coisas importantes, que eu não teria de memória. E uma delas é esse trabalho, como eu falei, do projeto de desenvolvimento de jogos digitais na educação. A equipe trabalha com a gamificação e a gente já vinha fazendo de forma intercalada reuniões presenciais e à distância. Então, as chamadas teleconferências, que para muitos são novidade, foram novidade, agora já não são mais, mas foram novidade, a gente já fazia desde 2018. A gente fazia reuniões pelo Skype, a gente fez reuniões pelo Discord, né? A gente foi testando algumas plataformas, né? Até mesmo pelo WhatsApp. Então, a gente teve a possibilidade de dar continuidade ao trabalho de extensão. E a gente optou por dar continuidade. Então, a gente teve a suspensão das aulas presenciais na universidade, no colégio, mas a atividade de extensão a gente continuou. E esse trabalho foi extremamente rico, porque no ano extremamente difícil quanto o ano de 2020,
retomando o março de 2020, a palavra de ordem para muitos era medo. Medo do desconhecido, medo da morte, medo de tudo. A gente via imagens de caminhões de pessoas sendo transportadas na Itália, o espaço aéreo dos Estados Unidos fechado, os parques da Disney fechados, os hotéis de Las Vegas fechados, Fórmula 1 suspensa. Gente, é para a gente parar e falar assim, cara, o que a gente está vivendo? É um momento que o que faz a diferença é a sua atuação como ser humano. Então, a gente teve um mergulho interno, né, de modo que a gente pudesse se conectar. E o grupo que fez parte naquele momento, né, é um grupo muito que eu tenho um carinho muito grande. Quem quiser saber quem são as pessoas que participam do grupo vão conseguir ver em detalhes em www.jogosdigitais.cap.frj.br. Okay. E aí tem lá a equipe toda, que é uma equipe incrível. E a gente se deu a mão e tomou uma decisão. Nós vamos sair disso melhores. Nós vamos nos dar as mãos e vamos sair melhores. E eu posso dizer para você que o crescimento do projeto foi da ordem de 200%. A gente aumentou muito. E em termos de foco de projeto, a gente partiu de 1 para 4 agora. A gente está com 4 projetos simultâneos. Então, quando a gente olha de março de 2020 para agora, a gente vê que a gente cresceu muito. E esse crescimento ele vai além do conteúdo que é tratado, né? É a questão humana, de como que a gente se desenvolve. E todos que fizeram parte disso cresceram um pouco, e eu acho que também é algo que caberia aí um podcast só para falar desse projeto. E o que você está vendo, né, para o futuro, né, da educação, do colégio, né, de aplicação em si, e dessas nossas, né, instituições, né, de ensino, né, universidade, essas mudanças que estão, né, ocorrendo, né, no mundo, principalmente aceleradas pela nossa, né, pandemia, né, e se você está vendo esse vídeo em 2030, né, essa daqui, estamos em 2021, e essa foi a primeira, né, pandemia desse século, pode ser que até 2030 a gente esteja outra, mas isso foi uma série, né, de surpresa, mas que também foi um impulsionador, também foi um acelerador, foi uma força que está, né, acelerando, né, essa parte, né, digital. E como você vê isso dentro do colégio de aplicação, dentro da universidade e dentro da nossa sociedade de forma geral? Um ponto que eu queria trazer é uma das principais referências do meu trabalho de doutorado é o Seymour Papert, autor do construcionismo. Ele é conhecido como o pai da robótica educacional, pai dos jogos digitais na educação. E o Seymour Papert tinha uma metáfora que é conhecida por muitos, mas alguns não sabem que é dele, né? Que se dizia que se você pega um cirurgião do século XVIII, traz para uma sala de cirurgia do século XXI, não falava do século XX, né? Uhum. Ele não vai saber mais o que fazer, porque mudou tudo. Se você pega um professor do século XVIII e traz para o século XX, né, ele vai pegar o giz e vai falar assim, onde nós paramos mesmo? E dar continuidade. Essa era a metáfora que era válida até março de 2020. De março de 2020 para agora, essa metáfora ela não é mais verdade, porque o trabalho docente transformou absurdamente. Agora as pessoas falam de link, falam de compartilha a tela, faz PowerPoint animado, né? Você teve uma revolução em poucos meses, em menos de 2 anos, você teve uma revolução na educação provocada por esse catalisador que foi a pandemia, né? Que fez com que a gente avançasse mais de 10 anos, muito mais de 10 anos, em termos de acesso à educação. Obviamente que uma coisa que estava escondida era justamente a pouca distribuição de internet.
Então, as pessoas se preocupavam muito em distribuir alimentos, de zerar a fome, né? Isso. Mas poucos percebiam que dar acesso à tecnologia, à internet, era muito importante para os jovens. Quando a gente tem a pandemia e muito do que é oferecido é por meio da tecnologia, você vê um mar de jovens excluídos. Só que, Felipe, essa exclusão, se não houvesse a pandemia, ela estaria ocorrendo, estaria Continuaria. invisível. O que aconteceu foi que a gente trouxe isso à tona, e agora a gente pode chegar e atuar nisso, né? No colégio de aplicação, a gente já teve a oportunidade junto com a reitoria, fazer um edital de apoio aos estudantes, então oferecendo ali material, né, compra de equipamento, chip para a internet, e a gente pode oferecer isso para os alunos. Então a gente deu sequência às nossas atividades quando 100% dos alunos estavam com acesso. A gente conseguiu fazer isso. A gente sabe que isso não é a realidade em todas as escolas, mas deveria ser. Então, essa deve ser um caminho pelo qual todos nós, educadores, deveríamos buscar, né, esse acesso. Por quê? Porque justamente é através dele que a gente vai fazer o grande salto. Muita coisa que a gente consegue trabalhar com a tecnologia. Imagina, uma aula que levaria, num curso mesmo do cálculo, você levaria 10 aulas para fazer isso. Só que num momento desse você consegue fazer em 2 horas, porque o recurso é diferente e você consegue entregar mais rápido. Então a gente consegue avançar. Então, o que eu acho? Eu acho que a gente tem nesse momento que pleitear o acesso democrático geral para toda a juventude para essa tecnologia. A sua pergunta é sobre como eu vejo a educação. Eu vejo que a educação do futuro ela vai ser uma educação descentralizada. Eu percebo cada vez menos a gente vai ter uma centralidade institucional. Cada vez mais os professores vão ganhar autonomia. De fato, a gente vai ter professores que vão poder escolher o que eles vão fazer para entregar o que é melhor. Uhum. E o que vai ser fascinante é que as famílias, os alunos vão poder escolher isso. Enquanto hoje você tem escolas que oferecem pacote de educação, você quer estudar na minha escola, a escola é assim, toma, esse é o pacote. Você paga porque, isso dizem que é o melhor. Mas imagina você poder montar a melhor aula de matemática para você, a melhor aula de biologia, a melhor aula de francês, de inglês, e juntar ali para você ter um conteúdo. E eu acho que isso vai ser um caminho, esse caminho da personalização. E você reduz esse poder das instituições, e eu espero que a gente siga esse caminho. Obviamente que se houver uma regulamentação, vai ser justamente para dificultar, e eu acho que os professores devem estar atentos para que isso não ocorra, ou seja, a gente tem que facilitar a autonomia docente para isso, autonomia inclusive para eles se organizarem de forma mais autônoma, né, de acordo com suas características, e poder oferecer para a comunidade algo interessante. Eu penso muito que a educação vai caminhar dessa maneira, porque eu já vejo que é assim que está ocorrendo no presente em alguns caminhos que não estão tão ligados à educação formal. Sim. Quem está só na educação formal talvez não tenha atentado para a grande transformação disruptiva que a gente está vivendo, mas eu acho que isso vai ser o caminho. A verdade é que algumas pessoas ficam no ponto de táxi esperando o cliente. Vamos pensar aqui, fazendo analogia, o taxista que fica ali, enquanto tem o motorista do Uber que recebe o chamado no aplicativo. Então, da mesma forma que o Uber gerou uma transformação no taxista, que se ele não tivesse, ele ia continuar esperando ser chamado, receber a ligação, sentadinho no ponto de táxi. Mas ele teve uma transformação extrínseca, um elemento extrínseco que gerou essa transformação. E o que eu vejo hoje na educação é justamente essa transformação extrínseca. E isso vai impactar a universidade, vai impactar a educação básica.
Os jovens que estão passando por uma formação hoje online, eles vão pensar 2 vezes se vai valer a pena ele se deslocar para assistir uma aula. E quando ele assistir a aula, ele vai perguntar: essa aula não podia estar gravada? Eu não podia rever essa aula? As demandas são outras, gente. Então, a educação que a gente tinha até março de 2020 não existe mais e não vai existir. A gente pode, nesse momento, ser proativo e tentar construir uma educação inovadora, que entregue o melhor para a sociedade com o menor custo, com um impacto transformacional maior, que é o que a gente precisa. E eu acho que o Brasil tem tudo para fazer essa transformação, e nós temos educadores incríveis em todo o país fazendo essa diferença, a exemplo do próprio canal Matemática Surreal. Foi irado. Caraca, muito interessante essa sua reflexão e realmente nos faz pensar o que vai acontecer. E não dá para cravar, mas dá para ter uma ideia de que a gente vai modificar muito o futuro. Bom, estamos indo aqui para o finalzinho do nosso papo, né? Estamos quase 2 horas aqui de papo, mas antes de ir, eu quero te fazer uma pergunta, que é: o que você poderia deixar de recado para quem está aqui assistindo esse vídeo até agora, está formando, está formado, quer começar a dar aula, quer trabalhar com ensino, ou já é professor, quer ser professor universitário, enfim. Que tipo de recado você dá para esse pessoal para que eles já se atentem para esse futuro breve? Assuma o comando da sua vida. Escolha o que você vai trabalhar, o que você vai ler. Não deixe que uma empresa de televisão escolha o que você vai assistir. Não deixe que uma rádio escolha o que você vai ouvir. Não deixe que uma universidade escolha o que você vai estudar. Assuma o protagonismo da sua vida, porque a maior parte das profissões do futuro, elas não estão ainda desenvolvidas. A gente tem um potencial disruptivo incrível com a inteligência artificial. Poucas pessoas estão lidando com isso, poucas pessoas estão percebendo quanto a inteligência artificial já está presente nas nossas vidas. Lembre-se que o Instagram, ele foi criado por um brasileiro, e em 18 meses vendeu por mais de 1 bilhão de reais, se tornou bilionário rapidamente. O próprio Facebook levou um pouquinho mais de tempo, mas ele, quando foi desenvolvido em uma universidade, mas ele não foi desenvolvido em nenhum projeto da universidade, não foi desenvolvido em nenhuma disciplina da universidade. E você tem uma das empresas mais bem-sucedidas do mundo que surgiu nesse espaço. Então, obviamente, é difícil de dizer que alguém pode repetir os passos de outros. E não é esse o nosso objetivo. Não é vender uma ilusão de que você vai seguir os seus passos, vai ser um Zuckerberg da vida. Não. Mas você vai ser aquele que vai fazer a diferença e, possivelmente, a solução para o problema do mundo que você vai resolver vai fazer a diferença para a vida de muitos. Eu costumo dizer o seguinte, Felipe: talvez se a gente morasse em algum país que é dito de primeiro mundo, desenvolvido, talvez a gente tivesse poucas possibilidades de fazer a diferença. Felizmente, nós nascemos num país em que são tantos problemas que nos dá muitas oportunidades de resolver esses problemas. Então, vamos caçar qual é o problema dessa sociedade que a gente vai resolver. E a gente vai estar contribuindo. É muito mais difícil, se tiver pouco problema, é muito mais difícil fazer uma contribuição eficaz. Mas aqui tem tantas coisas, você dá um suporte para uma família idosa, para as pessoas idosas com alguma coisa, dar um suporte para os jovens, oferecer uma educação de qualidade, oferecer uma saúde diferenciada, oferecer um problema, tentar resolver o problema urbanístico, porque a gente vive, por exemplo, um caos urbano. Então tem muita coisa para a gente resolver, e eu acho que é isso. Então, assuma o comando da sua vida. Uau, 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 uau. E, bom, nós chegamos no momento que eu peço para o nosso entrevistado me fazer uma pergunta
Pode ser, né, qualquer pergunta, não que eu vá responder de forma correta, mas, enfim, já que eu te fiz tanta pergunta, chegou o momento de você ter o direito de fazer também uma pergunta para mim, para a gente encerrar. Eu vou fazer uma pergunta que eu já fiz antes, mas eu vou tentar repetir, que é a seguinte: se você tivesse a oportunidade de refundar a sociedade, né? A gente tem uma sociedade que está organizada de uma determinada forma, né? As pessoas trabalham de um jeito, elas se relacionam de um jeito, que a gente vive. Se você tivesse a oportunidade de refundar a sociedade, mas por meio de a impossibilidade de saber nessa outra sociedade como você seria, ou seja, você ia atuar nessa sociedade, mas você não saberia se você seria homem, se você seria mulher, se você seria uma pessoa deficiente ou não, né? Mas você tem que construir essa nova sociedade. O que você levaria para essa sociedade? O que teria de marca importante nessa sociedade? Se eu tivesse que refundar uma sociedade, né, do zero, com outros valores, com outros, né, princípios, a gente tem uma sociedade que, economicamente, ela pega recursos escassos e aloca para certas pessoas, para certas empresas, para certos poderes, né, para certos poderes econômicos. Então, na economia, é uma alocação, né, de recursos escassos. E hoje nós temos um sistema, né, de capital muito forte, que de certa forma é, né, meritocrático, mas também tem a parte que não é boa, que é a distribuição desse nível, né, de capital está muito concentrado e tende a ficar sempre mais, né, concentrado. Se eu fosse fundar uma sociedade, né, do zero, eu acho que eu fundaria, né, uma sociedade em que o valor, né, primordial, ou seja, o cara mais rico dessa sociedade seria a pessoa mais iluminada, ou seja, a pessoa que se aproxima mais dos valores dos né, filósofos gregos, né, os valores que a gente, né, considera como os valores mais bonitos, mais intrínsecos dentro, né, do ser humano. Ou seja, essa pessoa que tem no seu comportamento, né, um comportamento, né, justo, altruísta, generoso, humilde, né, perseverante, né, compreensivo, afetivo. Enfim, essa pessoa que tem essas virtudes dentro dela, né, ela seria a pessoa rica dentro da sociedade. Então, o valor que daria o dinheiro não é por você ter construído uma grande empresa que vai transformar, e sim por esse novo valor. E como é uma sociedade que a gente não consegue nem imaginar, porque é muito difícil a gente imaginar como é que isso é medido. Porque hoje a gente mede pelo dinheiro, pelo nível, né, de popularidade que você tem, pelo quanto você impacta, quanto você pode influenciar a vida, né, das pessoas. Se eu sou, né, um Cristiano Ronaldo e eu uso, né, o desodorante X, milhares de pessoas vão comprar. E é por isso que ele ganha muito dinheiro, porque ele influencia muitas decisões de outras pessoas. Mas se o ato generoso dele é que desse dinheiro para ele, como é que essa sociedade ela seria? Então, se algo muito bom que ele fez é que desse valor para ele, essas pessoas estariam, né, transferindo seus recursos escassos para as pessoas que são mais iluminadas de uma certa ponto de vista. Desse ponto de vista mesmo moral, ético. Então, eu iria construir uma sociedade em que essa transferência de dinheiro, né, de capital, de recurso, ela seria dada por esse mote. E eu não tenho ideia de como seria uma sociedade assim, mas eu tenho a ideia de que isso traria, né, humanidade para as pessoas e a gente iria construir uma sociedade mais, né, familiar e em que quem está no topo vai olhar para quem tem mais dificuldade de exercer virtudes, mas vai olhar com carinho. Não vai ser o cara rico que vai olhar para o cara pobre e vai olhar, né, com desdém de que aquele cara, né, ele pode trabalhar, ele não trabalha. Ele não trabalha porque ele não quer, ele não, entendeu? Ele não aproveitou as oportunidades, eu aproveitei. Então, esse olhar ia ser muito, né, diferenciado. Então, eu iria construir uma sociedade assim. E esse seria o meu mundo tópico, o mundo Felipe Ori utópico, o mundo surreal.
Maravilha, sensacional, né? Um mundo centrado em valores. E eu queria fazer uma observação, né? Porque um dos valores que para mim é fundamental é o valor do amor. E esse valor, para mim, é o valor central na minha vida. E esse amor é um amor fraterno, um amor que reconhece no outro uma parte de mim mesmo. Então, eu quero sempre estar junto com o outro. E se a gente parar, né, para pensar, um dos grandes filósofos da humanidade indicou o amor como sendo o caminho. Exato. Para refundar a sociedade. Então, acho que a gente pode seguir esse exemplo. Você traz a ideia de valorização, né, dos valores de modo geral, né, nessa nova sociedade, e eu resgato essa lembrança de que o caminho é o amor. Bom, muito obrigado por esse bate-papo maravilhoso. Deixa o seu recadinho final aí, né, pro pessoal, para a gente se despedir. Obrigado a todos pela oportunidade. Quem conseguiu ouvir até aqui, pode marcar ali e falar assim, eu consegui, porque muita coisa. Mas a mensagem final é a seguinte, nós não somos capazes de organizar, de gerir o que está acontecendo no mundo, né? De transformar as coisas todas e mudar o que acontece fora da gente. A única coisa que a gente consegue fazer é mudar como nós reagimos às coisas que acontecem com a gente. Então, vamos ficar atentos ao que a gente é capaz de mudar e ao que a gente não é capaz de mudar, e tendo consciência da distinção, vamos gastar nossa energia naquilo que a gente é capaz de mudar. E o que nós não somos, a gente deixa seguir, e a gente vai, aos poucos, resolver tudo com muita tranquilidade. E é isso que eu coloco. Bom, gente, com essas palavras finais, né, maravilhosas, eu vou me despedir. Um grande abraço para todos que estão até aqui e ótimos estudos.